Todos nós desejamos ser abençoados por Deus, não é mesmo? Queremos que o Senhor estenda sua mão poderosa sobre a nossa vida espiritual, sentimental, financeira. Queremos que Ele cuide da nossa saúde, da nossa família e nos mantenha longe do mal. E fazer tudo isso não é nenhum sacrifício para o Senhor. Veja o que o apóstolo Paulo disse. Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo que é necessário, vos transbordem em toda boa obra. Mas apesar disso, existem muitas pessoas que têm perdido as bênçãos em suas vidas porque decidiram viver longe da presença de Deus. Elas preferem continuar no pecado, reclamando de tudo e desobedecendo aos ensinamentos de Cristo. E não há nada mais triste do que passar por este mundo sem experimentar a bondade do Senhor. E para que isso não aconteça com você, neste vídeo eu vou te mostrar 8 tipos de pessoas que Deus sempre abençoa. São 8 características baseadas nas bem-aventuranças citadas por Jesus no Sermão da Montanha, que está registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 5. Mas antes disso, já deixa o seu like, se inscreva aqui no meu canal e ative o sininho para você ser avisado pelo YouTube assim que eu colocar o próximo vídeo, tá bom? Então vamos lá. O primeiro tipo de pessoa que Deus sempre abençoa é o pobre de espírito. Veja o que Jesus disse em Mateus capítulo 5, versículo 3. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Repare que Jesus não está falando aqui da pobreza financeira ou material. Mas afinal, quem são as pessoas pobres espiritualmente? São aquelas que olham para dentro de sua própria alma e percebem que não têm nada para oferecer a Deus. Elas não se consideram boas e nem justas, porque sabem que são pecadoras. Elas também não se acham fortes e valentes, porque sabem que são fracas e medrosas. Tudo o que lhes resta fazer é pedir que Deus tenha misericórdia delas. Jesus ama essas pessoas porque elas sabem que não podem salvar a si mesmas, então colocam toda a sua esperança na salvação que Ele oferece. É por isso que elas recebem do Senhor não apenas algumas bênçãos, mas o reino dos céus, ou seja, o reino de Deus. O segundo tipo de pessoa que Deus sempre abençoa é aquele que chora. No versículo 4 está escrito: Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Esse tipo de choro não tem nada a ver com o choro por causa de um problema pessoal, como a perda de um emprego ou o fim de um relacionamento amoroso, por exemplo. Esse choro citado por Jesus é aquele que nasce através do arrependimento e da tristeza causada pelo pecado. Mas não somente o nosso pecado, e sim o pecado da nossa família, dos nossos amigos, do nosso país. É a dor causada pelas injustiças deste mundo e pelo sofrimento de tantos irmãos. Deus consola e abençoa quem sofre dessa maneira, porque sabe que o seu coração é como o de Jesus, que sentia amor e compaixão pelos outros. Então, se você quer ser abençoado, você precisa parar de olhar apenas para você e seus problemas e começar a se preocupar com quem está ao seu lado. Precisa olhar para o seu irmão e sofrer por ver que ele está afastado de Deus. Mas caso você não consiga ter esse sentimento, peça para Deus trocar o seu coração de pedra e colocar no lugar um coração de carne, amoroso como o de Jesus. O terceiro tipo de pessoa que é abençoado por Deus é o humilde. Mas agora nós não vamos falar sobre a pobreza de espírito. Veja o que Jesus diz no versículo 5. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Nesta passagem, Jesus se referiu àqueles que, mesmo sendo humilhados, criticados e ofendidos, não se deixam ser dominados pela ira e pelo sentimento de vingança. Pelo contrário, eles são pessoas que usam a paciência para suportar as suas lutas. E por que eles são abençoados? Porque eles entendem que é Deus quem os defende e que nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Em outra passagem do mesmo Evangelho de Mateus, Jesus disse: Aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. Nós sabemos que Cristo foi perseguido, humilhado, mas em momento algum ele revidou ou prejudicou alguém, mas entregava tudo nas mãos de Deus,
pois sabia que a verdadeira justiça vem dele. Por isso, meu irmão, viva da mesma maneira e o Senhor nunca deixará de te abençoar. O quarto tipo de pessoa que é abençoado por Deus é aquele que busca a justiça. No versículo 6, Jesus disse: Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Ter fome e sede de justiça significa não se conformar com as injustiças que acontecem no mundo. E a melhor forma de combater isso é vivendo de maneira justa. O mundo nos oferece muitas tentações para se cometer injustiça. Isso pode ser na forma de suborno, mentiras, falsas promessas, sempre pensando em tirar proveito de algo ou alguém. Nessas horas, precisamos nos lembrar de que Deus não se agrada da injustiça, porque Ele é justo. Então, quando escolhemos fazer o que é certo, mesmo que muitas vezes seja difícil, o Senhor nos recompensa e nos abençoa. O quinto tipo de pessoa que é abençoado por Deus é aquele que tem misericórdia. No versículo 7, Jesus disse: Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Se tem um adjetivo que define muito bem quem é Deus, é que Ele é misericordioso. O Senhor tem um coração que nos enxerga além dos nossos pecados, que prefere amar e nos perdoar em vez de nos condenar. E quando agimos da mesma maneira que Ele, somos abençoados com a graça e a misericórdia que tanto precisamos. E como podemos agir assim? Dedicando nosso tempo e recursos com o nosso próximo. Ter misericórdia é se comover com a situação de fragilidade do outro e fazer o que for preciso para ajudá-lo. É orar, aconselhar, perdoar, evangelizar, em vez de apontar o dedo e julgar. Resumindo, ser misericordioso é obedecer o mandamento de Jesus de amar o próximo como a si mesmo. O sexto tipo de pessoa que é abençoado por Deus é o puro de coração. No versículo 8 está escrito: Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Isso quer dizer que aqueles que aceitaram a Jesus e não permitem que a sua mente e o seu coração sejam dominados pela malícia e pelas obras da carne, receberão a bênção de ver Deus agindo em suas vidas. Jesus disse em Mateus capítulo 15 que do nosso coração é que procede toda maldade e torna o homem impuro. E como podemos evitar os maus pensamentos e sentimentos que brotam dentro de nós? Existe uma frase que diz que nós não podemos impedir um pássaro de pousar na nossa cabeça, mas podemos impedi-lo de fazer um ninho. Isso quer dizer que nós não podemos evitar que os maus pensamentos e sentimentos ruins surjam na nossa mente, mas nós temos que expulsá-los antes que eles criem raízes. Então, meu irmão, se você quer caminhar com Deus e ser abençoado por Ele, busque viver em santidade e se afaste de tudo que te afasta do Senhor. O sétimo tipo de pessoa que é abençoado por Deus é aquele que busca a paz a todo custo. Veja o que Jesus diz no versículo 9. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Buscar a paz não significa apenas que devemos ter uma paz interior, ou ter que aceitar tudo que é imposto a nós sem discordar de nada ou de ninguém. Os pacificadores são aqueles que se reconciliaram com Deus ao receberem Jesus como seu Salvador e que, ao receberem a verdadeira paz, buscam viver em paz com todos e, mais do que isso, promovem a paz entre as pessoas através da proclamação do Evangelho. Ou seja, é reconhecido como filho de Deus aquele que realmente luta pela paz, não somente a sua, mas também de todos os que estão à sua volta. E como você pode fazer isso? Ajudando na reconciliação entre irmãos que estão brigados, casais que estão em crise no casamento, pais e filhos que não se entendem mais. Enfim, estendendo a mão para todos aqueles que estão vivendo algum tipo de conflito com as outras pessoas. Então ore para que Deus te dê sabedoria e te use nesse mundo tão conturbado. Se você estiver disposto a levar a paz e o amor do Senhor, as bênçãos nunca deixarão de ser derramadas sobre a sua vida. E por fim, o oitavo tipo de pessoa que é abençoado por Deus são os perseguidos por causa da sua fé em Cristo.
No último versículo sobre as bem-aventuranças, Jesus disse: Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Desde o surgimento da Igreja, fundada logo depois que Jesus ressuscitou e voltou ao céu, os cristãos são perseguidos por causa da sua fé no Filho de Deus. Muitos foram e ainda são expulsos de suas casas, espancados e até mortos. O próprio apóstolo Paulo perseguiu muitos crentes antes da sua conversão, e depois que ele acabou mudando de lado, ele se tornou um dos perseguidos por causa da sua fé em Jesus. Porém, toda a maldade sofrida por Paulo no tempo em que ele serviu a Cristo não o desanimou, pois ele conhecia essa promessa que Jesus havia feito no Sermão da Montanha. A fim de levar uma palavra de bom ânimo aos seus irmãos na fé, Paulo escreveu: É necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. E essa promessa também vale para os dias de hoje, pois muitos cristãos continuam sendo perseguidos. Só que nós temos uma visão muito distante disso. Achamos que sofrem perseguição apenas aqueles crentes que vivem em países da África ou Oriente Médio, mas isso não é verdade. Muitos de nós sofremos perseguições em nosso trabalho, na faculdade, no círculo social e até dentro da nossa família por causa da nossa fé. Se isso tem acontecido com você, não se entristeça e nem desanime. Pelo contrário, se alegre, pois o reino de Deus pertence a você. Amém? Como vimos neste vídeo, as bem-aventuranças de Jesus nada mais são do que um reflexo da sua própria vida. Enquanto esteve aqui na terra, Cristo foi pobre de espírito, ou seja, ele viveu na total dependência do Pai. Cristo também chorou pelos pecados do seu povo, foi humilde por não revidar as afrontas e calúnias que fizeram contra ele. Praticou a justiça o tempo todo e, ao mesmo tempo, foi misericordioso com os piores pecadores. Jesus tinha o coração puro e incontaminado da maldade, e buscou a paz entre todos e a reconciliação dos homens com Deus. E por fim, foi perseguido e morto na cruz. Mas a Bíblia diz que Deus o exaltou acima de todos, e hoje, todos os que creem na sua morte e ressurreição e seguem os seus passos, são bem-aventurados e receberão a vida eterna ao lado de Deus. Eu sou o pastor Antônio Júnior. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe com seus amigos e se inscreva aqui no meu canal. Deus te abençoe.